Então, a nossa casa, ela precisa do telhado para proteger a laje, as paredes, para não dar infiltração. Essa infiltração na vida das crianças, nos dias de hoje, que eu quero dizer, é o pecado, né? Tudo aquilo que vem afastando o homem desde o princípio de Adão e Eva, vem afastando as pessoas da presença de Deus. Porque Deus criou o homem para que andasse lado a lado com ele. Nós deveríamos ser amigos de Deus. Mas muitas pessoas querem começar pelo telhado e não tem uma boa estrutura. Então, o que está faltando? Está faltando planejamento. Se você ainda é um líder que não fez um planejamento anual, no meu canal do YouTube tem lá as dicas, ok? Agora eu quero falar com vocês sobre os nossos ouvidos. Deus deu 2 ouvidos. E ainda assim, tem pessoas que não sabem que o ouvido é muito importante. Precisamos sempre ficar ligados. Nosso ouvido é um canal para ouvirmos a voz do Senhor. Jesus, ele deseja que eu e você ensine o verdadeiro caminho para as crianças chegar até os céus. Então, primeiro, precisamos ensinar as crianças a orar. A oração é conversar com Deus. A oração, nós precisamos ensinar as crianças a ser gratas a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Nós precisamos ensinar as crianças que a palavra de Deus diz que devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós devemos ensinar as crianças a não ter medo do que elas possam estar enfrentando. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada, ou seja, ela é luz para os nossos caminhos, né? Então, quando a criança, ela anda com Jesus, quando ela conhece Jesus, ela passa a confiar em Jesus, sabendo que Ele vai protegê-las. Amém? Mas para isso, nós precisamos falar com as crianças sobre o desejo de alimentar o nosso espírito. Nós precisamos buscar a palavra de Deus que se encontra na Bíblia, assim como o neném recém-nascido, ele anseia pelo leite materno. Então, nós precisamos sempre pregar a palavra de Deus, o que não está acontecendo muito nos dias de hoje. Podemos analisar por alguns grupos do WhatsApp. Todo mundo colocando história moral, né? Aí inventa um nome aqui, inventa uma brincadeira ali. Mas e a Bíblia? A Bíblia, ela é completa. Então, tudo que está na Bíblia, nós devemos ensinar as crianças. Porque tudo passa. Mas as palavras do Senhor, elas não hão de passar. Então, quando você prega a Bíblia, na escola dominical, no culto infantil, na sala com as crianças, você está criando um alicerce firme. Aonde? Na rocha, que é Jesus. Uma outra dificuldade que muitos hoje enfrentam é sobre a união. Isso mesmo, a união da igreja. Então, eu trouxe aqui, é como se fosse a salva, né? Onde a gente coloca a nossa oferta, ó. Tem nada aqui dentro, ó. Tá bom? Não tem nada. E eu coloquei aqui uns lenços. Vou botar no lencinho, tá aqui. Coloquei aqui, então, uns lenços. Coloquei o azul. Esse azul, ele está simbolizando o mundo, simbolizando as pessoas, tá? Então, ele está sozinho, ó. Note, sozinho. Ele está simbolizando as pessoas, as crianças
de 0 a 200 anos, ok? Então, eu vou ofertar. Vou colocá-lo aqui. O preto, que está aqui, ele está simbolizando as trevas, né? O escuro. Há muitas crianças com medo do escuro. Tem crianças que enfrentam outras dificuldades, que também tragam medo ao seu coração. E tem pessoas com medo até da morte. Então, esse daqui está simbolizando as trevas. Também nos lembra sobre o pecado. Se nós pararmos e começarmos a pensar sobre o plano da salvação, não é verdade? Então, o que é o pecado? O pecado é tudo que nos separa do amor de Deus, né? A inveja, mentira, desobediência. Eu vou colocá-lo aqui. Agora, eu vou levantar esse outro, olha. É o verde. O verde nos lembra o quê? A semente, uma floresta. O verde, ele acalma. O verde lembra a esperança. Eu tenho esperança de que Jesus vai voltar. E tudo que eu fizer, eu vou dar conta a Ele. Então, naquele grande dia, todos nós que temos uma chamada, temos um compromisso de fazer o ide e pregar o evangelho a toda criatura. Nós vamos ter que prestar conta a Deus, né? Então, eu vou colocá-lo aqui. Tem percebido? Cada lenço está solto, sozinho. Assim somos nós. Muitas vezes parece que estamos sozinhas. Este amarelo, ele me lembra que a Bíblia diz que lá as ruas são de ouro. Também me lembra a aliança. Me lembra uma coroa, não é verdade? Mas ele também continua sozinho. Vou ofertá-lo e vou colocá-lo aqui. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos sentimos sozinhas, mas o ministério, ele envolve toda a igreja. Você precisa, para poder levar as crianças até Jesus, você precisa trazer a sua regente para perto de você. Você precisa trazer os seus liderados junto com você. Você precisa mostrar para o seu pastor a visão de reino que você tem. Você também precisa colocar os pais aqui dentro para unir com você. Somente assim, quando toda a igreja estiver unida para fazer a obra de Deus, nós vamos alcançar todos os corações de todas as crianças. Sabe por quê? Porque a igreja, ela vai ser assim, ó. Ué, o que aconteceu? Estão todos unidos, olha. Né? Todos os lencinhos estão unidos. E é assim que Jesus quer a nossa união. Porque quando ele vai voltar e ele vai buscar a sua amada igreja. Como que nós vamos apresentar, levar as crianças até Cristo? Quando nós ensinamos que Deus, ele é vivo, Deus, ele é santo, Deus, ele não tem pecado. Deus, ele ama você. E aí você vai ensinar às crianças tudo aquilo que ele criou. Você vai falar dos animais, você vai falar das plantas, do céu, do sol, da lua, da chuva, dos rios, de tudo que ele fez. Mas todos nós, né, nascemos com a natureza pecaminosa. O que é o pecado? É tudo aquilo que eu já falei. A mentira, a inveja, a gula, desobediência. Então o pecado, ele sempre afasta as pessoas da presença de Deus. As crianças, elas têm que saber, desde pequenininha, aquilo que agrada e o que não agrada ao nosso Senhor. Porque nós precisamos sempre focar na Bíblia, porque através da palavra de Deus, o Espírito Santo
de Deus, ele vai convencer a todos sobre aquilo que é ou não é pecado. Então o homem, ele estava separado de Deus, mas Deus, ele ama tanto cada um de nós que ele enviou o seu único filho, o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através desse grande amor que Deus tem por toda a humanidade, Jesus, o Filho de Deus, perfeito, sem nenhum pecado, ele se entregou em uma cruz. Ele morreu por todos nós. Ele venceu Satanás e ele pegou a chave da vida eterna. Então Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele vive e reina para todo o sempre. E ele nos fez uma promessa, que muito em breve ele voltará para nos levar para uma linda cidade, a cidade santa. Nós precisamos sempre falar para as crianças que a palavra de Deus, ela é doce como o mel. Mas às vezes muitas pessoas já têm um coração tão endurecido como uma pedra e precisa ser quebrado, como se fosse a palavra então um martelo. Ela vai quebrando aqueles coraçõezinhos duros e vai transformando, né? E a pessoa então passa a ser uma pessoa diferente, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Quando você ensina estas verdades para as crianças, você precisa sempre fazer o apelo. Por que fazer o apelo? Porque o homem natural, ele ainda não entende as coisas de Deus. Precisamos fazer o apelo. Leia no livro de Salmo, capítulo 51, e o versículo 5. Deus, ele deseja que todas as crianças se acheguem até Jesus. Como está escrito em Mateus, capítulo 18, e o versículo 14. Nós devemos fazer o apelo somente depois que apresentamos a salvação. O apelo, ele tem que ter objetivo, ele tem que ser claro. O apelo tem que ser breve.